Amém, amados. Alegria estar mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra que já ecoa há muitos anos em meu coração. Este ano vai completar 48 anos que eu estou servindo essa parte da Igreja de Cristo, não é? Desde os tempos lá antigos da General Câmara até agora. Então, hoje eu trago uma palavra que desejo que seja um conforto para todos os corações e um estímulo para continuarem servindo o Senhor com alegria e continuando a fazer a obra do Senhor, sabendo que no Senhor, como é que diz aquele versículo? O nosso trabalho não é vão. Um pequeno testemunho que tu dá para um porteiro do teu edifício ou qualquer outra pessoa que está ao teu redor pode produzir grandes resultados. Na oração que o Demetrios fez agora, ele falou em salmodiar. E eu queria salmodiar com vocês. Salmodiar quer dizer cantar salmos, né? Salmo 78, um salmo das gerações, um salmo dos nossos antepassados, desde Davi que o escreveu e que até agora ecoa nos nossos corações. Não faz muito tempo cantamos aqui. O Lucas já está aí com o tom. Pode projetar, querida Cíntia. Começa, Lucas. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Agora sim cantaremos as vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos, de novo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Cantaremos as vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Tem mais? Tem mais? Só isso? Tem mais, mas eu não lembro dessa parte da ponte. Como nos tirou das trevas para a luz. Tem outra parte que as mulheres cantam. Eu ouvi alguém cantando. Quer vir ajudar? Mas não tem a letra toda aí? Cíntia. Coisa boa e família, né? Ismael sabe bem, Ismael. Acharam? Opa, show. De novo então, desde o começo. Opa, peraí que eu tô recebendo um reforço aqui de elite. Palmas pra tia Rosana, obrigado aí. Eu não era nascido quando essa música foi feita, então dá um desconto aí, pessoal. Do início. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos as vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as tirou das trevas para a luz. As mulheres
Telmo querido, posso dar um testemunho? Pode, como não? Bem, nos socorreu também. É muito especial cantar essa canção, mas mais especial ainda é que realmente quando a congregação cantava essa canção, eu lembro que nós montamos um grupo para cantar no casamento do meu irmão. Meu irmão casou 5 anos, 3 eu acho, entre 3 e 5 anos depois de mim, e nenhum de nós tinha filhos. Nós estávamos recém-casando. E hoje nós estamos aqui ministrando. Eu estou aqui com meu sobrinho e com meu filho. Isso não tem preço. Nós estamos seguindo. Está semeado. Acabei de estar ali atrás com o Caleb. Nós estamos semeando. Semeamos neles e eles estão semeando na próxima. E nós estamos cumprindo. Nós não estamos encobrindo. Glória a Deus. Bênção, Rosana, que belo testemunho. O vovô Ismael me sussurrou aqui, né? Contaremos também aos nossos netos, né? Não só aos nossos filhos. Quantos vovôs temos aqui? Levante a mão. Oh, bastante, glória a Deus. É um outro ministério, né? Quando os vós também podem cooperar com os nossos filhos, para nós também os ajudarmos com os nossos netos queridos. Eu quero trazer para vocês essa manhã uma palavra muito forte de Provérbios, capítulo 22, 28, a Cíntia pode colocar, que tem relação com esse belo salmo que acabamos de cantar, né? E que é muito importante no contexto atual do mundo em que vivemos, tão transtornado, e para as nossas famílias e para a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma grande família de muitos filhos, né? Composta de pequenas famílias, tanto famílias constituídas como pessoas solteiras, criancinhas, enfim, família e igreja estão intimamente relacionados. O texto é esse aí, ó. Pode pôr, Cíntia. Provérbios 22, 28. Podem ler comigo, irmãos? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Conheciam esse versículo? Alguns estão dizendo que sim, outros não. Está escondido lá, né? Provérbios tem pérolas, que eu chamo, né? Pérolas cintilantes, que brilham. De repente você está lendo, não só em Provérbios, mas num livro lá do Antigo Testamento, Números, Deuteronômio, e salta, né? Uma palavra que se torna um rema no teu coração. Essa palavra rema que é usada aqui não é no sentido de remar um barco, tá? É no grego, rema com RH, quer dizer uma palavra específica que Deus vai dar para o teu coração e para a tua vida num momento muito necessitado. Tem o Logos, que é a palavra ampla do nosso Deus, com tudo que está aqui na palavra. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Mas o rema, que está dentro do Logos, sempre será uma palavra especial que Deus fala ao teu coração. Já receberam rema na tua vida? Quantos? Levante a mão. Oh, muitos. Lendo a palavra, lendo o Logos, Deus vai falar individualmente a cada um de nós. Quero que repitam de novo. Meu desejo é que todos vocês prestem muita atenção ao que vamos falar hoje aqui e levem a sério esse versículo. De novo. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Salientei aqui no meu escrito, não removas com letras maiúsculas, garrafais, como se diz, né?
Amados, olhando a atual situação do mundo, que nós estamos chamando, alguns chamam o último milênio do universo, né? Já entramos no 3º milênio. Todos que estão me ouvindo aqui hão de concordar que os tempos têm mudado muito rapidamente. Principalmente um idoso como eu, né, que vou fazer 83 agora no mês de junho, percebe as mudanças que têm acontecido no mundo, especialmente no século passado. E são muito diferentes da época de nossos avós, pensando nos jovens, né? E até dos nossos bisavós. Mudanças assim muito grandes. Na área da ciência e da tecnologia, né, amados, tem se comprovado aquela palavra de Jesus, que disse que nos últimos tempos o saber, ou noutra tradução diz, a ciência, se multiplicará. Isso está em Daniel 12:4. Imaginando e pensando no século passado, né? Seria do ano 1900 até o ano 2000, não é? Apareceram invenções incríveis que até hoje nos beneficiam. O automóvel, por exemplo. Né? Tá, vou falar disso depois. Estou começando lá dos antigos. Só que o automóvel ainda tem uma anotação aqui, foi antes do século passado. Foi em 1886. Imagina só, o automóvel é bem antiguinho, né? 1886. E os aviões, o que me dizem? Hã? Que maravilha de tecnologia, de técnica, de sabedoria que Deus deu ao homem moderno, né? Data do avião, 1903. Indo mais um pouco. Televisão. Não sabia que era tão antigo. O primeiro aparelho já foi inventado ali por 1926. Se tornou popular depois dos anos 1950, quando entrou em nossas casas. Os computadores tão usados por nós, né? Junto com os celulares, né? Que aí na tua mãozinha, tu tem um mundo na tua mão, né? Eu mesmo consultei ainda o Google no meu celular para ver essas datas que eu estou falando aqui para vocês, né? E hoje temos uma novidade muito perigosa, que teríamos que chamar um perito aqui para nos explicar, porque eu não entendo bem. A inteligência artificial, IA, como falam nisso hoje em dia. Pensando, saindo da área da tecnologia, pensemos na medicina, né? Quem iria imaginar, né, que no século passado, um africano do sul, Dr. Barnard, fez a primeira cirurgia do coração, anos 60, se não me engano, transplante de coração. Hoje temos de rins, de fígado e de outros órgãos. Então, analisando assim a humanidade, considerando essas invenções e a inteligência que Deus tem dado aos homens, percebe que eles têm se tornado gigantes no saber, gigantes na tecnologia e na ciência, que ainda está se multiplicando, e quem viver verá coisas ainda mais extraordinárias. Agora também Jesus predisse uma coisa muito interessante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Enquanto o homem cresce na tecnologia e na sabedoria, e se torna um gigante nessa área, espiritualmente, ele é um anãozinho. Gigante no intelecto, anãozinho
na verdadeira sabedoria que Deus quer que todos nós tenhamos, a sabedoria dita Deus em Cristo, que se nos tornou a verdadeira sabedoria. Na área da moral, na área da ética, basta olhar a nossa política, né? Se vê tanta corrupção, se vê tantos interesses, se vê tantas ambições humanas que querem conquistar o mundo, perigando que nós poderemos entrar ainda nos próximos anos, não sei, espero não ver, espero não estar aí, quando tiver a Terceira Guerra Mundial, que muitos estão temendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Culminando ainda em Apocalipse 22, 11, aqui tem uma palavra daquilo que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo na igreja. Igreja e mundo estão juntos, né? Não mesclados assim, mas a igreja é uma entidade criada por Deus, como o Atmani dizia, né? Uma colônia de Deus plantada na terra. A Bíblia fala que a igreja é a lavoura de Deus, entre outras afirmações muito lindas, não é? A palavra de Apocalipse diz assim, muito conhecida de vocês: continue o injusto fazendo injustiça, mas continue o justo fazendo a justiça, praticando a justiça. O mundo está se sujando cada vez mais, mas aqueles que são de Cristo estão se purificando cada vez mais. Amém? É um contraste que tem que se tornar patente, diante dos nossos olhos, visível, que quando o mundo está indo cada vez mais de mal a pior, contrariando muitos que dizem, não, ele está indo cada vez mais de pior para melhor, graças às grandes invenções humanas, mas não é nisso que eu estou pensando, que isso é a sabedoria do homem. Biblicamente, o mundo está piorando cada vez mais. E podemos, né, esperar o dia do grande juízo final. Deus teve que intervir na humanidade já drasticamente no tempo de Noé, quando mandou o maior dilúvio sobre a terra, né? Imagina, cobrindo até o pico Everest, mais alto do mundo, mais alto lá, está lá no Nepal. Imagina a ira de Deus como se manifestou. Haverá de se manifestar também, mas a ira de Deus está sempre mesclada com amor, porque Deus não é um Deus cruel. Deus não é um Deus cruel. Ele usa a sua própria ira para levar muitas pessoas ao arrependimento. Uma das áreas assim que está sendo mais atacada são as famílias. Os preceitos morais, os valores tradicionais da família estão ruindo diante dos nossos olhos, ao ponto de ensinarem nas escolas para as crianças, escolha o sexo que você quer ser. Confundindo a mente das crianças com essa ideologia lá que surgiu, sabe de onde? Do quinto dos infernos. Amém? Que está assim penetrando nas escolas. Pais, não fiquem ignorantes disso. Confira o que seus filhos estão aprendendo, porque está ficando cada vez mais difícil. Mesmo em escolas ditas cristãs, essas teorias diabólicas estão tentando penetrar. Por isso, muitos pais têm optado pelo homeschooling, que também é uma maneira de proteger nossos filhos. Aquilo que nossos avós nos ensinavam, hoje são debochados pelos nossos netos. Agora, dizem os jovens, o amor é livre. Seja o que você quiser. Cada cabeça uma sentença, eles dizem na nossa cara, não é? Parece que o que eles querem mesmo é
anarquia total. Não removas, amada igreja. Vamos considerar com seriedade isso que eu estou falando. Vamos manter aqueles princípios que os nossos pais nos legaram. Tanto um avô teu que dá de longe lá, de uma quinta geração antiga, não é? Trouxe para abençoar todas as gerações, como quem sabe agora a tua mãe ou teu pai que se converteu e está te trazendo aqui, jovem, adolescente, para conhecer melhor a palavra do nosso Deus. Quando eu fiz essa meditação, não removas os marcos antigos, ou as marcas, marco e marca é muito semelhante, né? Que os vossos pais nos legaram, eu pensei nos nossos dois queridos pais que já partiram, dessa congregação. Seus nomes, Moisés Cavalheiro de Moraes e Erasmo Garetti. Ambos de grata lembrança, né? Porque esses dois varões de Deus foram, no sentido desta congregação aqui, nossos pais espirituais. Eu, particularmente, fui muito abençoado pelos dois. Moisés tinha aquela palavra assim, né? Era, Asaf, tu sempre fala dos dois, né? No teu livro, Erasmo e Moisés, né? E Moisés tinha aquela palavra que sacudia com a gente, que mexia, que penetrava, palavra profética, dava as diretrizes. Para o nosso presbitério, quando foi formado, já há anos atrás, ele colocou assim, muito bem escrito, a visão que Deus tem nos dado. Que até hoje nós, presbíteros dessa congregação, consultamos e meditamos sobre aquilo que o nosso amado Moisés nos trouxe, deixando tantas marcas nesta congregação. E o que dizer do Erasmo? Outro estilo, né? Palavra séria, palavra de edificação, preocupado com a nossa santificação, vida de oração. Alguns jovens que estão aqui, como o Asaf e outros, participavam de um grupo na casa dele. Ion, que não está aqui, também foi discípulo dele, né? Que muito, muito mesmo foram abençoados, marcou vidas aqui, né? Paulinho Figueiró, teu pai, Júlio Figueiró, eram do primeiro grupo do Erasmo. E uma das características dele é que quando ele estava ensinando alguma coisa, né? E às vezes não tinha direção clara de Deus sobre o que aconselhar, ele dizia, vamos orar. Quem se lembra? Vamos orar. Ao ponto os amigos dele apelidaram ele de Orasmo. Orasmo. Um apelido carinhoso, né? Porque ele falava muito em oração. Nos últimos 2 anos de vida, enquanto eu morava lá no edifício dos pastores, ele tinha uma reunião de oração ainda, buscando o Senhor, às 6 horas da manhã, onde alguns irmãos que até estou vendo aqui, estavam lá comigo, e quando nós começamos, ali entrando no apartamento dele, ele não era de muita conversa assim sobre outros assuntos. Ele já ia direto se ajoelhando. Viemos aqui para orar, né? Então vamos orar. E se ajoelhava, e nós todos nos ajoelhávamos na sala dele e éramos edificados. Claro, depois tinha um momento de descontração, ele dava um cafezinho, a gente conversava, era edificado ali com a vida dele. Então, amados, não removam também os marcos antigos que Moisés e Erasmo nos deixaram. Quantos foram abençoados por eles? Levante a mão. Aleluia. Podia tirar uma foto agora. Todos praticamente. Alguns bem jovens aqui não o conheceram, né?
Porque faz, se eu não me engano, uns 3 anos que eles partiram. Né? 4. 5 já? Moisés foi primeiro. No começo da Covid, ano 2020, né? Abril. Bom, amados, agora, pensando em termos gerais, eu queria comentar com vocês a respeito dos nossos antepassados, desde o Adão, né? Porque todos somos filhos de Adão e Eva, né? E pensando, quando Deus ainda não tinha um povo específico na terra, e vocês podem me ajudar. Anteontem, no nosso grupo caseiro, eu ainda falei isso aqui que eu estou falando, a mesma palavra, né? E levando nós a ver quais os marcos mais importantes, tanto para o povo de Israel, como para nós do Novo Testamento, depois de Cristo, que logo assim vocês logo pensam. Alguém quer sugerir? Qual um marco muito importante no início do povo de Deus, ali com Moisés, que Deus deixou concretamente na terra? Pode falar. A lei, muito bem, Volney. A lei dada lá no Monte Sinai. As pedras da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Os 10, não imagino que tamanho era, né? 2 tábuas da lei, imagino. Escrito ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só estou lembrando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, está lá em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, segundo mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. Não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, não furtarás, não matarás, não cobiçarás. Então foi necessário que aquela lei que já estava no coração natural do homem, porque qualquer homem ímpio e pagão que não conhece a Deus, ele sabe que é errado matar. Ele sabe que não se deve cobiçar e se juntar com a mulher do próximo. Ele sabe que não se deve mentir. E por quê? Porque isso está gravado em nossos corações naturalmente. Só que por causa do pecado, isso aí ficou muito opaco, né? Como um objeto assim que fica opaco, tu precisa passar um brilho, né? Assim está o coração do homem, escurecido por causa do pecado. Por isso que eles transigem tanto a lei natural que eles têm nos seus corações. E por isso que foi tão necessário Deus ter aquele momento tremendo, enquanto o povo lá embaixo, cansado de esperar pelo Moisés, que não vinha com o recado de Deus, 40 dias ficou lá em cima. O próprio Arão, irmão de Moisés, para satisfazer a vontade de eles terem um deusinho, vamos chamar assim, deixou eles fundir um bezerro de ouro. E quando Moisés saiu lá de cima, ficou tão furioso que quebrou as leis. Não que ele estava contra aquilo, mas foi num ímpeto assim de emocional. Depois Deus fez outras. De tão indignado que ele ficou, né? Com a atitude daquelas pessoas. Mas aquela lei depois foi escrita, e com a escrita, bem nos tempos antigos, em papiros, em couro, pergaminho, seja o que for, aquela lei foi conservada pelo povo de Deus, que hoje eles veneram. Se você vai numa sinagoga, como eu já fui, no altar assim, quando você chega no altar, o rabino ali, o mestre judeu, abre uma cortina e ali estão aqueles rolos. Aqui em Porto Alegre eu vi isso. Tem sinagogas aqui.
Então eles veneram muito aquilo. O problema é quando passa a adorar objetos. Mas então, o marco da lei de Deus foi muito importante. Só que tem uma coisa, ela não pode salvar ninguém. Ela só nos mostra o que é certo e o que é errado. Já repararam que tem mais não do que sim nos 10 mandamentos? Não, 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 não. Mas tem o positivo também. Honrarás teu pai e tua mãe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Então, esta lei, tem um texto muito interessante aqui em Gálatas. Se vocês querem ler uma epístola interessante que compara muito o Antigo com o Novo Testamento, leiam Gálatas. Porque os Gálatas, lá da Galácia, que hoje é Turquia, eles estavam muito querendo retornar ao judaísmo antigo. E o Paulo ficou muito zangado com o pessoal dessa igreja, que estavam voltando ao judaísmo antigo. Dizendo então que se vocês rejeitam o que Cristo foi para vocês e querem voltar a se circuncidar, querem voltar a fazer coisas antigas que os judeus praticavam, isso seja anátema. Anátema quer dizer não presta, seja condenado. Vocês estão voltando, largando a salvação. Porque aqui em Gálatas 3:24 tem um versículo que eu amo. Pode colocar aí, Cíntia? Olha a finalidade da lei. Já que ela não podia nos salvar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Uma vez um irmão sincero, lendo todos os 10 mandamentos na Bíblia, ele disse assim, eu perco para Deus por 10-0. Porque todos esses eu já transgredi. Está certo. E outra, Jesus ainda entrou mais a fundo depois em Mateus 5, 6 e 7. Quando ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos. Se alguém insultar o seu irmão com uma palavra como bobalhão, já está sujeito a julgamento de condenação. Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, comentando não cometerás adultério, já adulterou com ela. Puxa vida, Jesus foi fundo, né? Mais fundo do que a lei de Moisés, mas explicou mais adiante. Por quê? Porque ele estava desejando que as pessoas que ainda estavam estudando aquela lei, reconhecessem que elas não podiam ser salvas. E esta lei, coloca de novo, Cíntia, esta lei iria servir de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Sabe qual é a palavra grega aqui de aio? Interessante, Demetrios. Pedagogo. Pedagogo. Pedagogo é um condutor de crianças. O aio, a lei serve como um aio. Tu percebe que não consegue praticar tudo que a lei de Deus explica. Então, tu vai apelar por uma salvação que tenha que vir de modo sobrenatural. Esta mesma lei que serve de aio, que mostra o teu defeito, ela é como um espelho que mostra o teu interior. Você olha para ela e tu vê uma pessoa deformada. Isso aqui eu lembrei, quando eu era criança, eu ia nos parques de diversão e tinha lá no parque de diversão um salão de espelhos. Alguém chegou a entrar nisso aqui? Os mais velhinhos, ainda existe isso. Tu olhava assim, tu era magrinho, virava um cara gordo, né? Ou tu era gordo, virava um cara magrinho. Ainda existe isso? Gerações jovens acho que não conhecem, né? Mas
Assim é a lei. A lei mostra os teus defeitos. Ela mostra o teu pecado. Mostra como tu é um pecador da raiz do cabelo à ponta do dedão. Né? Os reformadores ensinavam a depravação total do homem. O homem, apesar de ter muita coisa boa, mas espiritualmente ele é um desgraçado. É a palavra certa. Porque desgraçado é porque ele está fora da graça. Desgraça é sem graça. Quando tu recebe a Cristo, depois da conversão, tu te torna um gracioso, cheio de graça. Saiu da desgraça, entrou na graça. Então, amados, como é importante a atitude desse aio. Aio também é usado nos casamentos, né, Sirlei? Aio é aquela criancinha que vai na frente da noiva, né? Para conduzi-la ali ao abraço do noivo. Oh, que sugestivo! A criancinha, o pedagogozinho, conduzindo a noiva para abraçar seu noivo. A criancinha, o pedagogo, podemos pensar que é o Espírito Santo, conduz uma moça sem Cristo ao encontro do seu noivo amado. Amém? Figura bonita, né, amados? Valorizem muito isto. Bendito pedagogo de Deus. Gálatas 4:4 está dizendo outra coisa muito bonita. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus, para resgatar os que estavam sob a lei que não podia nos salvar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora me digam, gosto que vocês, num grupo caseiro é mais fácil de fazer, né? Todo mundo conversar aqui fica mais difícil. Mas mesmo assim eu gosto de ouvir uma resposta da congregação. Se no Antigo Testamento, o marco tão importante de Deus para botar o povo num caminho certo foram os 10 mandamentos, agora no Novo Testamento, na tua opinião, qual é para nós o marco mais importante? Hein? Pode falar. A cruz, estou ouvindo aí. A cruz de Cristo. Porque ali ao pé da cruz o homem larga o seu fardo. Ali ao pé da cruz o homem fica aliviado das suas tensões emocionais, das suas dores de alma, da ausência de Deus, porque ouve o Salvador dizer-te: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Este versículo me levou a Cristo, a salvação. Aos 14 anos, quando eu me converti, no vinde a mim. Tão grande salvação. A cruz de Cristo é tão importante como um marco histórico que podemos dizer que dividiu a história. Né? Dividiu a história. Porque, não sei se foi um papa que criou o atual calendário cristão, como nós temos até hoje, estamos em 2025, né? Cristo ali pelo ano 0 já começa. Então, costuma-se dizer, vocês já devem ter lido essa expressão muito comum, né? O AC e o DC. O antes de Cristo e o depois de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Desde Adão e Eva. 2025 agora, depois de Cristo. Então o evento do Calvário, o evento daquela cruz que foi levantada, em Cristo pregado ali, tem atraído multidões para os braços do Pai. Amém? Onde você e eu, né, Ivanildo?
está incluído. Ele está vibrando aqui na minha frente. Queria que vocês vissem. Sorrindo todo o tempo. É um recém-convertido, é assim. Que a lição dele sirva para nós também, tá? Que nunca percamos o primeiro amor. E ficamos sempre firmes com Jesus. Ali na cruz, então, se deu a expiação. Expiação é o pagamento de Deus pelos nossos pecados, porque nós jamais poderíamos nos salvar por conta própria. Porque não foi nem com ouro nem com prata que fomos redimidos do fútil procedimento que nossos pais nos legaram, mas foi pela graça de Deus em Cristo Jesus que nós fomos ser reconciliados. Ali caiu sobre Cristo. Sabia que tu é que devia estar naquela cruz? Tu é que devia estar sofrendo pelos teus pecados. Mas como tu não podia fazer isso, que Deus não ia aceitar, o único unigênito Filho dele desceu dos céus e veio trazer-nos, né? Veio nos substituir, né? Porque a gente é que devia estar pregado lá. Ele tomou o teu lugar. Sempre valorize tão grande salvação, meu querido irmão. Se tu deixar de valorizar, se tu quiser voltar lá para os tempos do judaísmo ou do mundanismo, o problema é seu. Mas que nada disso aconteça com nenhum de vocês. A palavra expiação em inglês, alguns conhecem aqui, né? Os jovens hoje estão até falando inglês aí, muitos. É atonement. E tem uma coisa interessante nessa palavra, atonement, quer dizer, at one, quer dizer, em um, nele. Nele. Então a palavra atonement em inglês está explicando que é nele, em Cristo, que nós somos perdoados e salvos. Né? A palavra em português é um tanto difícil, né? É expiação, não tem nada a ver com o verbo expiar, né? Não é com S, é com X. Expiação é que Deus nos substituiu em Cristo para nos dar a preciosa salvação. E como nós agora estamos em Cristo, o motto da nossa vida devia ser Gálatas 2:20. Coloca, Cíntia. Esse versículo aí foi um dos mais fortes da minha vida quando eu era jovem. Eu chegava a colocar no meu bolso quando tomava o bonde, ia para o colégio. Alguém se lembra dos bondes aqui? Ou os ônibus. Estudei aqui, Colégio Rui Barbosa, que não existe mais, Oswaldo Aranha. E eu botava no meu bolso assim, já era convertido, né? Uns 18 anos. E decorava versículos bíblicos. Toda semana um novo, muitas vezes. E um dos meus preferidos, achou? É esse aqui. Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que ainda tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse versículo teve um significado muito profundo e ainda tem em minha vida, porque ele fala da identificação. Eu estou crucificado com Cristo para o mundo, para as paixões desse mundo. Agora, pelo batismo, que inclui também a nossa salvação, o meu velho homem ficou lá no fundo da água, né? E eu ressuscitei, por isso que o batismo é tão importante. Põe um pouquinho antes o 19, Samuel. Aqui, ó. Quero que os irmãos leiam comigo, porque esse versículo tem que ser muito vivo em nossos corações. Vamos lá. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Continua. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Eu soube de um irmão que, para tornar isso bem prático e visível, sabe o que ele fez uma vez? Pegou uma estaca de madeira assim, desse tamanho, e com uma pedra bem forte, cravou no chão, ali, no quintal dele, para se lembrar. Aí escreveu ali ao redor da madeira, né, da estaca, esse versículo. Então, toda hora que ele passava por ali, era um marco. Era um marco. Então, isso aí é um marco. A cruz. Não objeto de madeira em si, mas aquilo que aconteceu ali na cruz. Né? É importante esses marcos. Quer ver um marco importante que todos vocês casados têm? Isso aqui, no meu dedo anelar. Olha para a tua aliança. O que significa isso aqui? Comprometido com a minha esposa. Comprometida com meu marido. Para ser fiel até que a morte nos separe. É isso que deve te lembrar a tua aliança de ouro. Metal mais precioso. Experiência mais preciosa e linda é de um casamento, um homem e uma mulher comprometidos com Cristo. Isso é um marco. Alguns usam no pescoço. Alguns têm na sua casa figuras. Eu tenho ido nas casas de muitos irmãos e tenho visto aquele versículo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lindo, positivo. Bem na entrada ali para todos verem. Eu tenho na porta do meu apartamento, quem já foi lá já sabe, um versículo que eu amo muito. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Já é um testemunho para os vizinhos. O que é que pode me dar esperança? A misericórdia de Deus. Que como nós cantamos hoje aqui com a Azaf, todas as manhãs se renovam. Amém, amada igreja? Marcos, tão importantes. Só que você nunca deve deixar que essas marcas assim se tornem objeto de fetiche, de confiança, né? Tem gente que usa uma cruzinha no pescoço e coloca até na boca, né? A gente vê às vezes até jogadores de futebol fazendo isso, né? Botam ali, parece que estão confiando num objeto. E não em Cristo Jesus. Então nós não devemos nós devemos cuidar com isso aí. Porque nunca pode se tornar um pequeno objeto, um objeto de culto, tirando o lugar de nosso Deus, não é? Outras coisas maravilhosas vendo no Antigo Testamento, né? Além desses marcos fundamentais, que foram a lei e no Novo a cruz, não é? Temos o exemplo do nosso querido Noé. Temos o exemplo do nosso querido Abraão. Quem estava aqui quando o Márcio Rocha pregou? Que mensagem boa. Ele falou do compromisso de Abraão com Deus. Deus pediu para ele seu próprio filho, para oferecê-lo em sacrifício no altar, que o matasse e oferecesse como sacrifício, assim como faziam com os cordeirinhos. Que tal, papai, se Deus te pedisse isso? O que tu ia pensar? Acho que eu estou ouvindo o diabo. Mas ele tinha tão íntima comunhão com Deus que foi, obedeceu. Pegou seu cutelo, amarrou seu garoto ali, estava a ponto de matá-lo com seu facão, quando o anjo aparece. Agora sei que tu temes a Deus. Tem outro plano para a tua vida. Neste menino serão abençoadas todas as nações da terra. Porque através da semente de Isaque, teu filho querido, eu vou formar as 12 tribos de Israel e vou formar o meu povo na terra. E além do meu povo, que era no Antigo Testamento, eu abençoarei todas as nações da terra. E graças
ao não sacrifício de Abraão, de não sacrificar seu filho, não é? Graças à atitude de fé dele, hoje, tu e eu estamos aqui. Amém? Todas as nações da terra, Brasil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, faz parte do propósito de Deus. Amados, que precioso tudo isso, né? Noé, o que vocês me dizem de Noé? Quando Deus arrasou, acabou com a humanidade, só sobrou uma família de justos, Noé e sua família. Quando o mundo inteiro foi afogado nas águas, essa enchente aqui em Porto Alegre abalou tanta gente, fichinha em perto daquela, não, bom, foi fichinha, essa aqui, perto daquela. Tragédia universal. Mas o que eu acho muito bonito, que a semelhança de Abraão que fez aquele altar, o Noé, depois que viu que as águas estavam baixando ali na montanha do Ararat, diz que fica na Turquia, né? Ali quando a arca, ele botou a pombinha para ver se já estava pousando e a pombinha não voltou mais, né? Aí ele saiu dali e fez um sacrifício ao Senhor. Ele tinha uns animaizinhos e ofereceu ao Senhor um altar de gratidão. Muito bonita a atitude dele. E ali Deus fez aliança com ele. E o que apareceu no céu? O arco-íris. Papai e mamãe que está me ouvindo, por favor, quando virem um arco-íris no céu e o teu gurizinho de 3 anos fica maravilhado, boca aberta, o que é aquilo, pai? Conta a história imediatamente. Essa é a aliança que Deus fez com o seu povo, que nunca mais iria destruir a terra com dilúvio, não é? Então, todas as vezes, queridos irmãos, que nós vemos o arco-íris, aproveitemos para contar para as nossas crianças, né? Que Deus quer fazer alianças com seu povo. Amém? Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Voltando à família tão atacada em nossos dias e chegando ao final já, eu lembro aos pais que fiquem firmes nos princípios corretos da Escritura e não se deixem envolver por teorias que estão sendo ensinadas nas nossas escolas, contrariando assim gravemente aquilo que Deus tem nos ensinado. Salmo 78 que nós cantamos, os pais estavam comprometidos, né, a contarem aos seus filhos, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, para que filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Então, este salmo aqui tem que ser praticado na vida das famílias. Junto com Efésios 6:4, que está dizendo: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor, ensinando bem nossos filhos, admoestando-os, corrigindo quando necessário for, não é? Enfim, estimulando, orientando as nossas crianças para que essas verdades que foram tão importantes para eles, sejam para nós pais, sejam também muito importantes para os nossos filhos. Então, amados, outras coisas são marcantes na nossa vida, além da aliança que eu falei. E eu peço que vocês reflitam agora junto comigo. Certamente, se eu fosse convidar aqui, alguns iriam testemunhar, né? Qual foi o marco mais importante na tua vida? Quê? Ivanildo respondeu certo. Meu batismo. Tem outro? Marco, né? Foi aqui, né, Ivanildo? O casamento é um marco importante. A conversão, ele já mencionou. No nosso grupo, um irmão disse que foi o batismo com o Espírito Santo. Que ele ficou tão cheio do Espírito Santo, tão cheio que
só orava em língua e não parava mais. Então Deus quer que cada um de nós, irmãos, tenhamos marcos muito importantes, que nos marcam. Alguns vão falar da sua formatura, alguns podem falar de uma mudança radical na sua juventude, ou uma experiência profunda lá quando você era criancinha, ou quando nasceu seu primeiro filho, ou quando nasceu seu neto. Enfim, várias coisas são marcantes. Na verdade, a nossa vida pode ter muitas coisas marcantes, não é? Além dos marcos que nós já falamos, Deus também quer deixar marcas na gente. Lembra de Jacó? Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Imagina, lutar com um anjo. Alguém aqui já lutou com um anjo? Está escrito que ele lutou. E prevaleceu. Mas o anjo deixou uma marquinha nele, tocou na sua coxa. E ele ficou manco para o resto da vida. E essa mancada dele sempre fazia ele recordar que Deus me tocou. Né? Que Deus me tocou. Isso, eu ia falar. Paulo disse assim: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quais seriam essas marcas? As marcas de Jesus. O que vocês acham? Açoites, alguém disse. Isso. Chicotadas. Apedrejamento. Provações, fome, tudo que é tipo de coisa. Ele disse que a Bíblia dá a entender que ele tinha uma doença nos olhos, que tinha até uma aparência repugnante, ao ponto de os Gálatas aqui quiserem dar os seus próprios olhos para que o Paulo pudesse enxergar melhor. Talvez por isso que ele tinha um secretário, um amanuense, que escrevia suas epístolas. Não podia mais escrever, certamente, ou porque era muito cansativo naquele tempo. Então, Paulo teve cada experiência maravilhosa. Né? Então, talvez cada um de vocês também, né? Pode ter umas marquinhas de alguma coisa, de alguma enfermidade. Eu tenho essa marca aqui do lado porque aconteceu uma coisa comigo. Eu tenho uma marquinha do meu amigo João Nelson, você sabia? Vou falar de novo. Já te perdoei, Está vendo esse dedo torto aqui, irmãos? Filma aí, ó. Eu não sou pastor de dedo duro, não. Viu? Foi quebrado. Foi um bolaço que ele me deu, que eu era goleiro, e pá! Foi parar no hospital. Fazer fisioterapia. Fez uma boa coisa. Me lembro sempre de ti. E já posso orar por ti. Então, cada marca, seja qual for na nossa vida, tem um propósito. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês passou problemas tão terríveis como Paulo. E além do que já estou mencionando, ainda ele fala em 2 Coríntios 12, que foi-me colocado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse. Tem muitas teorias sobre espinho na carne, mas isso eu vou deixar para outra pregação, tá? Que é um assunto bastante vasto. Amém, amados? Vamos orar. Eu queria ainda dar uma tarefa para os casais. Esse é o ano da família, né? O presbitério está falando muito sobre isso. E vamos ter 2 encontros importantes agora com o Daniel Baker, início de abril, e no retiro de Páscoa também sobre esse mesmo tema. Então eu quero dar uma orientação, não é? Seria melhor fazer isso também nos pequenos grupos, mas essa minha mensagem vai estar no De Casa em Casa semana que vem. Tá? Então vocês poderão discutir isso, eu já adiantei no meu grupo, discutir isso semana que vem sobre esses marcos de Deus e as marcas em nossa vida. Então a minha tarefa é a seguinte:
converse com seu marido essa semana e com a esposa, né? A esposa com ele e ele com ela, sobre os marcos de Deus em suas vidas e sobre fatos marcantes que sucederam com vocês até este momento. Procurem extrair desses fatos novas atitudes para continuar edificando suas vidas e de seus filhos rumo a uma maior maturidade. Amém, amados? Desculpe se demorei um pouco. Obrigado pela atenção. Vocês estavam muito atentos. Não vi ninguém bocejando. Moisés dizia que quando um irmão bocejava era para quebrantar o pastor. E a minha pregação deve estar muito chata. Os irmãos já estão bocejando. Vamos parar aqui. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, que eu pude transmitir essa palavra que foi tão forte na minha vida. E oro que também continue sendo na vida de todos os meus queridos irmãos que me amam, me ouvem com carinho e estão praticando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos marcos fundamentais da Tua lei no Antigo Testamento e no Novo da Tua cruz, através da qual obtemos grande salvação. Obrigado que isso marcou nossa vida e continua marcando, porque queremos dizer todos os dias: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo. E esse viver que ainda tenho na carne, viverei pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém e muito obrigado.